Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal que é o Saúde como Caminho, e temos o site que é o saudecomocaminho.com.br. Desde a semana passada eu venho aqui no canal refletindo sobre as múltiplas inteligências que foram descritas pelo cientista Howard Gardner. Eu fiz algumas adaptações para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é que ele quer dizer sobre aquele tipo de inteligência, de saber, de capacidade de lidar com determinadas situações. Eu falei sobre a inteligência corporal, ele tem outro nome para isso. Eu falei sobre a inteligência interpessoal, que eu terminei ontem, fiz alguns vídeos. Eu não vou falar sobre todas. Se você quiser saber mais, existe muito conteúdo disponível aqui na internet, no Google, só é você pesquisar. Existe um livro maravilhoso dele, Múltiplas Inteligências. Vale a pena você estudar, você entender, mas de maneira mais aprofundada, o que quer dizer esses potenciais. Como assim? Eu admiro as pessoas que tocam, mas acho que nunca pude tocar um instrumento. Será que eu posso? Pode. Você tem esse potencial. Em algumas pessoas, esse potencial é mais desenvolvido, em outras pessoas menos. E é nesse ponto que eu quero entrar aqui no vídeo hoje. Tem um tipo de inteligência que o Howard Gardner fala que é a inteligência existencial. O que é isso, inteligência existencial? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em crise existencial, né? Você já deve ter ouvido falar. Fulano, Cicrano, Maria, João está em uma crise existencial. Uma crise existencial é aquele momento em que você para e você fica sem saber para que direção seguir. Você começa a reavaliar a sua vida, a olhar por onde você caminhou até o dia de hoje. E você começa a ponderar, a pesar prós e contras, a avaliar se o caminho que você escolheu tem lhe feito bem, tem lhe trazido mais felicidade do que tristeza, mais alegrias do que tristeza, se você está feliz no lugar que você está, com as pessoas que você está. Eu já fiz um vídeo aqui só sobre isso. Eu sou facilitadora de biodança e o criador da biodança, o Rolando Toro, ele disse que você precisa estar sempre fazendo e refazendo 3 perguntas para saber se você ainda deve ficar no lugar onde você está. É assim, primeiro, é aqui que eu quero morar, é aqui que eu quero estar, é esse lugar que eu escolhi para morar que me faz feliz. E é isso que você vai fazer de vez em quando. Você olha para as pessoas que você está convivendo, que estão no seu cotidiano, porque tem pessoas que são maravilhosas, amigas, a gente sabe que é amigo, mas não está no cotidiano. E as pessoas do cotidiano acabam interferindo muito em nossas escolhas, né? Em nossas alegrias, em nossas tristezas, porque as frequências, né, são parecidas e você vai acabar sendo muito influenciada ou influenciado por quem está do seu lado. Então tem que ter cuidado se você ainda deve ficar com as mesmas pessoas que você escolheu há anos atrás, que é a segunda pergunta que Rolando Toro faz a sugestão. É com essas pessoas que eu quero continuar a construir, a tecer a minha vida, né? Essas pessoas ainda me oferecem oportunidades de aprendizado, essas pessoas me oferecem nutrição afetiva e eu também ofereço nutrição a essas pessoas. Eu ofereço oportunidade de aprendizado, ou seja, eu estou vivendo no cotidiano com relacionamentos que são construtivos, que são realmente, que influenciam positivamente a minha vida, que eu incentivo essas pessoas a crescer e que essas pessoas me incentivam a crescer, porque muitas vezes a gente se acostuma, a gente se acostuma a conviver com as mesmas pessoas e por ter medo pelas nossas carências, por ter medo de ficar sozinha ou sozinho, a gente não para reavaliar de tempos em tempos se as pessoas que estão na nossa vida há tantos anos ainda nos faz bem. Ou se a gente simplesmente se acostumou. A gente está ali, não está satisfeito, mas a gente se aborrece muitas vezes no cotidiano com essas pessoas, ou a gente se impacienta, porque essas pessoas muitas vezes parece que não saem do lugar, a partir do nosso ponto de vista. Lembre sempre, nós temos um ponto de vista e cada pessoa tem o seu. Quando a gente começa a questionar muito,
a forma da pessoa viver, nós estamos incomodadas ou incomodados com o movimento daquela pessoa. Aquilo ali pode estar nos incomodando, nos fazendo mal. E aí a gente precisa questionar se essa relação está fazendo mais bem do que mal a você. Se essa relação ainda lhe impulsiona ao crescimento ou, pelo contrário, pode estar lhe segurando, lhe amarrando, impedindo que você amplie a sua percepção sobre a vida, impedindo que você conheça pessoas que têm mais abertura, pessoas que têm um propósito de vida. E a última questão que Rolando propõe é se eu estou fazendo o que eu quero hoje, meu trabalho me satisfaz, eu me sinto realizada, é isso que eu quero continuar fazendo na minha vida, é isso, esse trabalho que me nutre, é esse trabalho que me realiza, porque também acontece com a gente se realiza, a gente vai em busca de um trabalho, a gente, né, batalha e a gente consegue, e a gente se sente realizado, mas chega um certo tempo, a gente tem vontade de fazer outras coisas. O Léo Buscaglia, ele diz que é um pedagogo maravilhoso. Ele é italiano, mas foi também radicalizado, ele foi, nem sei se é essa palavra, ele foi, virou um cidadão americano, né? Porque ele passou a morar lá há muitos anos. E aí ele tem todo um dos livros que eu mais amo, é Vivendo, Amando e Aprendendo. Eu adoro esse livro. Tem aqui no site do canal Saúde como Caminho, um pequeno trecho desse livro, Vivendo, Amando e Aprendendo. Dê uma olhadinha no trecho. E ele é um livro acessível para você comprar. Então, ele disse que quando você sabe muito já fazer uma coisa, é interessante que você vá para outra. Você pode até continuar fazendo aquela coisa, mas vá buscar outras coisas que lhe tirem desse lugar de acomodação, que lhe provoquem a ir além, a desenvolver novos potenciais, olha, a desenvolver novas inteligências. Então, a inteligência existencial, ou mesmo a crise existencial chega quando você parou, quando você estagnou. E aí essa crise pode gerar crise de ansiedade, depressão, uma doença física, uma doença autoimune. Várias doenças surgem devido à nossa falta a gente fica ali parado, devido à nossa acomodação. Um estado de insatisfação contínuo por muitos anos vai gerar um adoecimento. Mas isso aqui no canal, ou mesmo no site Saúde como Caminho, você pode entender, eu trago muito conteúdo que faz a relação entre o adoecimento físico e nossas emoções, nosso estado emocional. Se você quiser entender um pouquinho mais, só ir lá pesquisar um pouquinho mais no nosso site, que essa é a principal função desse site, é relacionar nossas escolhas, a forma como a gente se sente emocionalmente e nossas escolhas, a ampliação da nossa consciência, o nosso estado de consciência e as doenças físicas que nós temos. Existe toda uma correlação que, à medida que você for estudando e você vai entendendo, você vai poder evitar essas doenças ou sair de quadros de doenças procurando ampliar sua consciência, vendo o que você não está vendo e desbloqueando espaços energéticos que estavam com o tempo, que foram responsáveis pelo adoecimento físico. Então, a inteligência existencial é essa capacidade de eu estar vivendo a cada dia, reavaliando a minha vida. Se eu estou no lugar certo, se ainda me faz feliz o lugar onde eu moro, se as pessoas que eu convivo são aquelas que ainda têm nutrição, que eu quero continuar no cotidiano. Porque não é tirar a pessoa da sua vida, mas às vezes você precisa mudar o seu dia a dia. Se o trabalho que você escolheu algum tempo atrás ainda lhe faz feliz, então a inteligência desculpe aí, a inteligência existencial, porque se fala tanto hoje em dia na artificial, depois eu vou fazer um vídeo sobre essa inteligência artificial, para explicar um pouquinho o que significa isso. Essa inteligência existencial é essa capacidade de reavaliação da própria vida, de revisão das próprias escolhas e a coragem de mudar o que eu preciso e quero mudar, de fazer diferente, de mudar de casa, de deixar outros amigos, outras pessoas entrarem na sua vida, de ir em busca de novas habilidades para, quem sabe, mais na frente, trocar de trabalho, fazer a transição para um outro trabalho. Então, assim, essa inteligência existencial é a capacidade de se revisitar, de se reavaliar e de mudar, de transformar o que você quiser na sua vida, ok?
Agradeço a presença daqueles que vêm me seguindo, que vêm me acompanhando, que faz o seu comentário. Deixe seu like, por favor, eu agradeço. Compartilhe o canal aí com seus amigos. Estamos aqui para repensar a vida e para ir sempre mais, para ampliar cada vez a nossa consciência. Fiquem com Deus. Até mais tarde e até amanhã.